Bom dia a todos os senhores vereadores presentes, a todo o público, a todos que estão aqui nessa Casa de Leis. Meu nome é Márcia, sou professora da rede municipal há 13 anos. Estou aqui hoje pedindo a intervenção, a solicitação, de ajuda de todos para o meu caso. Pedi que fosse entregue o documento que eu protocolei ontem aqui. Gostaria, fiz aí, para ficar mais didático, uma numeração, que vocês pudessem ir na folha 2, tá? Que eu já destaquei algumas coisas aí que eu quero falar hoje. Então, estou aqui porque, diante de uma política pública nacional e internacional na área de alfabetização, do edital 17 de 2022, eu fui selecionada para participar de um curso de formação que faz parte do MEC e convênio com faculdades de Portugal. Então, estou aqui por esse motivo. Gostaria agora que vocês fossem na folha 3, por favor. Então, eu escrevi esse projeto enquanto eu ainda estava esse ano de licença maternidade, porque a minha caçula, hoje, ela está com 8 meses, então, eu tive todo o apoio da minha família, por isso eu estou aqui hoje. Tá? Então, eu destaco essa palavra, apoio, parceria, porque esse é uma política pública de parceria com faculdades, lá de Portugal, então, internacional, e eu fui selecionada, e apenas 100 professores do Brasil todo foram selecionados para participar. Destaco ainda que esse programa, a Prefeitura de Franca, a Secretaria Municipal de Educação, ela aderiu a esse programa. Tá? Diante disso, destaquei aqui também no penúltimo parágrafo que eu gostaria, nesse momento, de celebrar essa conquista memorável, apoiada pela Secretaria e também pelo prefeito. Contudo, tá? Vamos lá agora para a primeira folha, que foi meu último requerimento junto à Secretaria Municipal de Educação. Então, hoje, eu estou aqui, faz um mês, tá, que eu estou correndo atrás de uma carta de anuência que, nessa carta, a Secretaria deve apenas dizer, à secretária, que ela está ciente da minha aprovação e que também, se possível, irá implementar o que eu aprender lá, na minha própria escola, que é um projeto de intervenção pedagógica, e também, se possível, em todas as demais escolas que for do interesse dessa secretaria e desse governo. Contudo, diante do exposto, eu pedi que, primeiramente, já faz um mês que eu estou correndo atrás desse documento. Então, estou muito feliz por estar aqui, alegre, mas também profundamente decepcionada com essa Secretaria da Educação e Governo, porque eu pedi que eu fosse liberada em minhas faltas abonadas. São 6 semanas. E tive indeferido a minha primeira solicitação. Solicitação essa que demorou mais de 2 semanas para ser me entregue a primeira resposta. E ainda em parcas linhas dizendo que isso seria um prejuízo para a educação, sem ao menos me cumprimentar pela conquista. Então, estou profundamente decepcionada. Depois, tentei mais acordos ainda. Pedi que fosse aceita as minhas folgas das eleições, que é um direito meu, e abonadas também. Tive uma resposta que sim. E pedi que os demais dias, porque eu só preciso de 26 dias letivos, que os outros 13 dias, que é só metade desse período, que fosse aceito, que eu pudesse, no contraturno, repor, ou então realizar uma intervenção com as crianças com dificuldade, fazer um projeto.
foi indeferido também, alegando que não há previsão legal. Mas vocês podem verificar aí na folha 2, no requerimento, que eu entreguei ontem lá no gabinete do prefeito, que tem leis federais que garantem a minha formação continuada, tem a lei orgânica também que prevê que o prefeito pode me autorizar, e ainda o Estatuto do Magistério, que também diz que eu posso, né, ser liberada, com ou sem remuneração, de acordo com uma legislação vigente. Então, se não há essa legislação vigente que regulamente quando eu posso, quando os profissionais da educação podem ser liberados, com ou sem remuneração, eu peço que seja criada uma lei, que isso seja regulamentado, porque eu acho que é injusto que eu passe por isso, que durante todo esse tempo, eu tenho 3 filhos, que eu tenho que deixar meus filhos, de ficar com eles, eu tenho um de 2 anos, uma de 12 e uma bebê de 8 meses, para correr atrás de algo que é um direito meu. Eu acho que é uma injustiça isso. Eu não tenho culpa se não existe essa lei. Então, eu peço o apoio de todos, que assim, se vocês, né, essa Casa de Leis, se vocês acharem por bem que seja feito, eu não sei como, tá? Eu sou uma professora alfabetizadora, mas eu sei que leis podem ser criadas. Então, que algo seja feito, porque eu vou perder, Márcia, tá? por favor, eu vou perder. uma parte. Além, só um minutinho, além, foi a secretária hoje pela manhã, tá? Ela me entregou, assinou essa carta de anuência para mim. Contudo, só eu assumindo as minhas faltas injustificadas. Então, eu vou ter que assumir. Tá? Vai recair sobre mim todas essas perdas. E eles queriam que eu, quando eu falo eles, eu falo a secretaria e prefeito, que eu pedisse o afastamento de 1 ano sem remuneração. Por que eu vou pedir esse 1 ano de afastamento se eu não vou nem poder participar da atribuição e, além disso, eu não vou poder voltar? Se eu só preciso de 2 semanas de 13 dias letivos, não é justo que eu peça 1 ano de afastamento e depois eu só possa voltar a critério dessa secretaria, que não me apoiou em nenhum momento. Tá? Então, eu estou aqui hoje contando com o apoio, com a parceria de todos aqui presentes. Posso? Depois do Gilson, eu quero a palavra também, presidente. Bom, Márcia, primeira coisa, enquanto homem público aqui da cidade de Franca, quero te parabenizar pela sua qualificação por essa conquista. Obrigada. Que realmente, para nós de Franca, ter uma professora que fica em 42º lugar, onde 100 professores foram selecionados pelo Brasil inteiro, a Prefeitura de Franca tinha que bater palmas. Bater palmas e além do mais, facilitar a sua qualificação profissional, porque o que você vai fazer lá vai trazer benefício para a nossa rede municipal de educação. E eu espero que o seu caso seja utilizado como um exemplo para futuros casos como o seu que vão aparecer. Eu gostaria que pelo menos uma vez por mês tivesse professores dedicados com a mesma capacidade e competência que você tem para conseguir qualificação profissional no exterior. A Prefeitura de Franca tem que dar graças a Deus de ter gente nos seus quadros. Gilson, não que outros professores da rede não tenham competência, todos têm. O que nós não temos é apoio. Isso, então eu quero dizer o seguinte, eu quero fazer uma sugestão aqui, viu, presidente? É o seguinte, vamos utilizar o caso que está sendo apresentado, que não vai ser um só, e nós não vamos fazer uma lei para uma pessoa, nós vamos fazer uma lei para situações parecidas como a dela, a gente pedir para que o prefeito regulamente a licença, pode ser inclusive não remunerada, mas que ela não perca os direitos como servidora pública, que ele regulamente através de lei, e deixar muito bem claro, essa regulamentação só pode ser feita pelo Executivo. Então, nós temos que formalizar um pedido aqui da Câmara, pedindo para que o prefeito mande para esta Casa de Leis, o mais breve possível, que me parece que a sua viagem é em novembro, para a gente regulamentar essa situação, que aí fica para dia eterno.
não vai ficar uma lei para a Márcia, vai ficar uma lei para todos os professores que querem se qualificar no exterior e que tiverem oportunidade, através de convênios, com o MEC, como você está falando, para poder fazer. Olha, você perder todas as suas diárias, você não vai ter gasto lá em Portugal, você vai ser beneficiado por recurso de estadia, para você ficar lá. Agora, a prefeitura não pode dificultar essa situação para você. Então, eu quero, está aqui o Gaúcho, está aqui o Gustavo, que representa o governo, a gente tentar consolidar essa situação através de um projeto de lei que regulamente o artigo 37 do Estatuto do Magistério. Estatuto do Magistério. Sim, é isso que nós vamos pedir. Lamentável que não exista essa lei. Viu, senhor presidente, a gente podia fazer um ofício assinado por todos os vereadores pedindo a regulamentação desse artigo e no período da tarde a gente assina e protocolo entrega para o Gaúcho para repassar para o senhor prefeito municipal. Era isso que eu queria dizer. Parabéns. Tomara que Franca tivesse muitos e muitos professores com a sua qualificação. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlinhos Petrópolis. Márcia, primeiramente também gostaria de te parabenizar. Obrigada. Eu acho que foi um ganho muito importante, acho que para toda a nossa cidade, para o nosso ensino, que isso não acontece hoje. Conheço a sua trajetória de vida como pessoa, como professora. Você que hoje está lá no Alto do Prata, que é lá no sítio Petrópolis, que a gente acompanha de perto. E sabemos que vários outros professores da nossa rede também têm qualificação. Mas, assim, até você entrou em contato comigo anteriormente, entrei em contato aqui com o Zé Antônio Gaúcho, que está aqui presente, que é o assessor direto da gente aqui da Câmara Municipal, mas pelo que você está informando aí, em vez de melhorar, parece que piorou. Porque no começo só falou que se fosse não remunerado, você poderia ir. Mas agora parece que você está perdendo todos os direitos também, se caso você opte por essa maneira de ser não remunerada. Então, como o Gilson falou mesmo, se houver essa oportunidade aqui da gente fazer esse projeto, não só no teu caso agora, mas os que puderem aparecer, para a gente atualizar esse artigo e dar a possibilidade, que eu falo hoje, a educação, todo mundo fala, a educação todo mundo tem que ter, é a melhor parte da nossa vida, do nosso ensino, que é o nosso futuro. Mas a hora que aparecem as oportunidades, quem está no poder é o primeiro a cortar isso. Então, eu acho que assim, o executivo aqui, o que nós puder fazer como legislativo e tentar mudar isso lá no executivo, a gente vai fazer sim. Pode contar com o nosso apoio, não só como vereador, mas como pessoa também. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado e parabéns. Obrigada. Márcia, você também, eu já tinha entrado em contato com você anteriormente, né? Sim. Entrei em contato com a Márcia Gatti. Eu falando como RH, tá? Realmente, na prefeitura, não há amparo legal nenhum quanto a esse seu pedido que você está, né, fazendo aqui. Você sabe que lá nós não temos esse amparo legal. Primeiramente, quero te parabenizar pelo seu sucesso, né, pela sua premiação. Realmente é um orgulho para nós, servidores, tá? E não tirando o mérito de jeito nenhum. Estou te falando em termos de legalidade. Eu não entendi, desculpa, o que foi liberado para você até agora? O que foi despachado para você até esse momento? Porque eu tenho que apresentar, depois de amanhã, tá, no dia 15, uma carta de anuência falando que eu sou servidora da Prefeitura Municipal de Franca e que a Secretaria está ciente da minha aprovação e falando que apoia o meu projeto e depois, tá, do meu retorno ao Brasil, que eu possa compartilhar essas técnicas, metodologias e práticas vivenciadas durante o curso. Então, essa carta aqui, que a Secretaria está ciente, na mesma carta já fala que, com relação ao meu afastamento, que eu estou ciente que está sujeito às normas vigentes da Secretaria. Então, o MEC não está se eximindo. Ele não tem nada a ver com como que será acordado isso. E se não existe essa lei, um acordo poderia ter sido feito comigo, tá? Porque eu peço que olhem para o meu caso com equidade.
Se não existe nenhum outro caso assim, então que olhem com equidade, que faça-se algo a respeito. Tá? Por quê? Porque se existe esse caso, alguma coisa deve ser feita. Eu estou inconformada, estou profundamente chateada com tudo que eu estou passando, porque se eu quero estudar, se eu quero me qualificar, ser uma melhor professora, eu estou sendo tratada como se eu tivesse cometido um crime. A secretária não quis me receber em nenhum momento. A senhora vereadora sabe disso, pediu que ela me recebesse, para que juntos a gente pudesse entrar num acordo, numa solução, o que não aconteceu. Então, mas o que foi liberado para você? Nada? Nenhuma falta abonada dentro Só o que é meu de direito, as minhas faltas abonadas e as minhas folgas das eleições. E o restante dos dias, porque aí já vai contar sábado e domingo, eu vou perder. Então, são 13 dias letivos que deveria ser feito um acordo comigo, e o que não aconteceu, eu vou perder 40 dias. Eu vou perder férias, eu vou perder muita coisa. E o ano que vem, se tiver gratificação, eu também não vou receber. E um dos critérios para gratificação esse ano foi a formação continuada. Então eu não entendo. Por que é um critério para receber uma gratificação? E quando eu sou, né, selecionada para participar de um convênio, né, internacional, de uma parceria internacional estabelecida com a CAPES e universidades internacionais, inclusive, como eu falei, que a prefeitura, a secretaria fizeram a adesão a esse programa, eu não posso participar, eu não sou apoiada. Então, eu não entendo isso. Entendi, obrigada, Márcia. Uma parte, professora. Bom dia a todos. Bom dia, professora. Muito importante a presença da senhora aqui, porque aqui que nós temos que realmente discutir aquilo de interesse. Eu fico um tanto quanto perplexo. Assim, eu fico um tanto fora da casinha quando escuto as coisas dessas. Porque, na realidade, a senhora está crescendo como professora, mas será uma multiplicadora aqui na nossa cidade. Sim. Se fosse numa empresa particular, pagaria todos os seus direitos, pagaria a passagem para investir no servidor, que o funcionário, o colaborador virá e vai trazer fato. E quando acontece um fato novo como esse, que é um fato novo na administração pública, a administração pública deveria estudar com carinho e nós melhorarmos cada vez mais as nossas leis. Porque nós não podemos, em momento algum, cercear a senhora e cercear os alunos, cercear as outras professoras nos encontros, aquilo que a senhora vai colher lá fora em Portugal, colher em sala de aula, vai trazer coisas novas. Nós estamos pensando em melhoria. E quando chega, usa algumas coisas, alguns decretos, algumas leis arcaicas, que não se cabe mais aqui. Então nós temos que, quando a gente fala colaborador, não, nós somos servidores, e servidores como eu fui, como a senhora é, nós queremos melhorar cada vez mais a nossa qualidade de prestação de serviço àqueles que necessitam. E a senhora está falando de uma coisa essencial, que está faltando nesse país: educação. Educação. Então nós não podemos tratar como fato isolado, é um fato novo, então vamos enquadrar esse fato, vamos proporcionar. Nós não somos uma província, nós somos uma cidade que tem que evoluir. Vamos proporcionar aos nossos servidores públicos que a cada vez mais se melhore, se qualifique para trazer instrução a essas crianças. E a seus colegas também, tipo, seus pares também, vai trazer novidade, vai evoluir quanto isso. Eu fico muito triste quando uma cidade desse tamanho, nós pensamos de uma forma tão insignificante, professora. Eu fico muito chateado, e nós somos 15 vereadores aqui, porque às vezes não depende muito de nós, a senhora sabe muito bem disso. Às vezes depende, quando se mexe em orçamento, depende de vir algumas normativas do Poder Executivo. Era um momento de nós acertarmos o que está errado. Era um momento de valorizar cada professor. É do momento de valorizar aquela criança que vai receber a informação.
Nós temos que tratar isso, professor, como fato novo. O fato novo no direito, ele desentranha o processo. Ele traz à tona. Nós não podemos ficar só nessa mediocridade. Não podemos. A senhora, daqui a pouco nós temos que fazer umas vaquinhas, para levar a senhora lá, para a senhora estar coletando dados. Olha só, uma servidora, está até o número da chapa dela aqui. Então, o executivo não é apenas uma carta. Nós temos que propor soluções. Soluções. E essa solução tem que ser compatível com aquilo. A gente critica muito a questão da educação. E quando quer se melhorar, nós podamos. Infelizmente. Parabéns pelo uso da tribuna, parabéns pela postura, parabéns pela forma que a senhora conseguiu essa vaga lá. E nós estamos... Professora, não é a senhora que está perdendo, não. É os alunos da senhora e os seus pares que estão perdendo. Obrigado. Professor, Márcio, uma parte também, Hilton. Eu, como professor também, primeira coisa, parabéns pelo que você conseguiu. Acho que, apesar de toda a situação, quando eu fiquei sabendo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que você falou. Ninguém te parabenizou. Então, nós temos, primeira coisa, de parabenizar, porque conseguir algo como que você conseguiu... Minha esposa, nós estamos tentando fazer com que ela vá naquele projeto na Itália, da Reggio Emília, que acho que fica em 15 mil, 18 mil reais, que ela trabalha com creche, e não consegue de tanta... Porque, primeiro, que é muito dinheiro e falta... não está tendo vagas direito para ir. Então, qualquer curso que se conseguir, a gente tem que arregaçar as mangas e fazer. E, pelas palavras aqui do Della Mota, eu estou tentando aqui, e eu não sou líder mais não, viu, gente? Mas eu estou tentando aqui achar uma explicação. Né? Entender aqui. Não pode. Não pode, né? Eu acho que não é correto. Mas estou tentando ouvir o executivo. Estou tentando falar aqui com a Márcia, não conseguiu, o Augusto, que é o responsável na secretaria em questão de liberação, não estou conseguindo. Então, eu não estou entendendo, né? Tinha que ter aqui alguém também que sempre estivesse, novamente a gente volta a falar aquilo. Precisava de alguém aqui que seja o líder do prefeito, que seja o representante dele, para nos dar as explicações ou a posição de forma direta, para que ele consiga as respostas para nos dar nesse momento aqui. Senão a gente bate, não tem nem o que falar. Mas perante a lei, é um caso à parte, é um caso isolado, e que todo mundo tem que se unir para realmente levar uma professora de Franca a participar disso daí, sem passar por tantos constrangimentos. É vergonhoso uma professora passar por uma situação dessa, para algo que vai trazer melhorias para a educação de Franca. É inadmissível a gente estar falando um assunto como esse, questão de educação. Eu me sinto envergonhado pelo município. Mas, repito, tinha que ter nesse momento aqui, todas as reuniões, alguém do executivo para defender em todas as áreas, principalmente na educação. Fica o meu desabafo em relação a isso, mas parabéns, não desanime por causa disso, a gente precisa realmente de pessoas batalhadoras como você, e nós não vamos desistir disso não, ainda vou aguardar aqui, ver se até à tarde chega alguma resolução, porque não adianta falar que não vai, que não pode. É uma resolução para que a gente não precise fazer uma vaquinha, como diz o Della Mota, para te ajudar, mas Obrigada. Que você vai, eu tenho certeza que você vai. Obrigada. Okay? Um abraço. Eu gostaria de falar uma coisa. A sugestão do vereador Gilson é de fazer um ofício. Então, eu acho assim, que seria interessante o presidente da Comissão de Educação preparar esse ofício com aval, anuência de todos os vereadores, fazendo a solicitação ao prefeito, ou de uma reunião, ou dessa resolução, né, que regulamenta o Estatuto do Magistério no artigo 37. Então, acho que é importante partir da comissão. O vereador Marcelo Tide é o presidente. Quem são os dois outros? Cacá e Donizete. Mas ali colocaria a anuência de todos os vereadores, de todos assinarem em concordância. Nós estamos diante de um assunto que é exclusivo, né? Que é em prol de uma única pessoa. Mas, como já foi dito aqui, que isso aqui pode abrir precedente para outras pessoas futuramente. Só complementando, Palamani, esse ofício, sim, é muito importante, sim, todo mundo, mas eu falo assim, para nós mandar um ofício e depois ter essa resposta, já foi mais de 15 dias, e aí ela tem um prazo também para poder estar ingressando. Eu acho que nós tínhamos que ter uma resposta disso o mais urgente possível. Senhor presidente, no mínimo também, podia ter te chamado, para conversar, no mínimo poderia ter te chamado
para conversar. Gente, peço com a parte. Só um minutinho, vamos pela ordem, um de cada vez, senão nós não vamos... Só concluindo, lógico que esse ofício, essa mudança seria para todos, mas no caso dela, ela tem um prazo também para estar ingressando e dar o nome lá em Portugal que ela vai. Como se diz depois, se demorar a responder tudo, sugerimos ao presidente da comissão. As coisas assim, a gente já tinha que ter uma resposta até hoje, se fosse possível, assim, da secretaria, não da gente. Passa a palavra ao vereador Tid, na sequência a vereadora Lourdinha. Márcia, bom dia. Bom dia. O professor, agora nós estamos chegando aí em outubro, dia 15, que é o dia do professor, essa profissão tão nobre que deve ser valorizada, porque a nossa cidade tem grandes professores e a senhora se enquadra não somente pela oportunidade que a senhora está tendo em fazer um curso de aperfeiçoamento fora do país. Eu pesquisei aqui sobre a instituição que a senhora vai, é uma instituição muito bem conceituada, e como membro da Comissão de Educação, eu estarei procurando, junto com os meus colegas, a secretária Márcia Gatti, entendermos e batalharmos para que juntos possamos encontrar um caminho que seja justo com a senhora, para que a senhora, porque tudo que vem, eu sou favorável que não só a senhora e outros profissionais tenham a oportunidade de buscar o conhecimento. Quanto mais conhecimento, com certeza, os alunos da senhora vão ter uma formação melhor, porque vários alunos ali que a gente conhece, que são alunos da senhora, têm um carinho muito grande pelo teu trabalho, pela tua dedicação. Como o pessoal disse aqui, a senhora tem o apoio total da Câmara. Vamos buscar essa resposta de forma mais rápida possível e tentar encontrar um caminho seguro que a senhora possa fazer essa viagem com toda segurança e conforto que a senhora merece. Concedo a palavra ao vereador Gilson, apesar que a vereadora Lourdinha não vai falar mais. A Lourdinha não vai usar a palavra? Olha, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, eu entendo a preocupação do Carlinhos, mas a ideia de fazer um ofício assinado pelos 15 vereadores é para dar peso na propositura. E a formalidade, às vezes, ela é usada no sentido, às vezes até prejudicar, né? Não tem necessidade de demorar 15 dias para responder um ofício. Quantas vezes aqui o autógrafo de lei, essas coisas, às vezes pode demorar aí 10, 15 dias. Quantas vezes eu já vi aqui, saiu o autógrafo daqui na hora do almoço, de tarde já está sendo publicado no Diário Oficial. Então, se tiver interesse político, vontade política de resolver a questão, rapidamente vai ser resolvida a questão, porque ela vai em novembro. Regulamentando até novembro, resolve a situação. Então, vamos sugerir para a secretária de Educação, para o senhor prefeito municipal, que regulamente esse caso de um professor que vai se qualificar no exterior, que não tenha prejuízos. Não tenha prejuízos, é isso. Ao contrário, ele tinha que receber, era uma gratificação do município por estar se qualificando lá fora. Acho que era até bom sugerir isso na hora do documento. Em vez dele perder, tem que ganhar. Entendeu? Então, eu sustento aí viu, Palamone? Eu entendi perfeitamente o que você colocou. Excelência, uma parte. Pois não. Veja bem, o requerimento é 15 dias de prazo, o ofício não tem prazo determinado. Então, acho que vai do bom senso. E eu sempre falo uma coisa, Excelência, eu acho que a gente sempre precisa de uma resposta, eu falo muito isso, tanto com o prefeito, em qualquer setor que eu vou atrás, eu falo assim, nós precisamos de uma resposta, ou sim ou não. É isso que a gente precisa, se dá certo ou não. Então, é um caso, como eu disse aqui, apesar de ser um caso específico, né, que é de uma única pessoa que está solicitando hoje, mas como Vossa Excelência diz, que pode abrir precedente futuramente para outros candidatos, né, a esse curso. Mas vai do bom senso também, e até mesmo se o próprio presidente da comissão, junto com a sua assessoria, ir até o prefeito, protocolo em mãos. Isso.
e faz uma o ofício solicitação. assinado por todo ele está mundo. representando todos nós aqui, os Tranquilo. vereadores. Então ele Maravilha. protocolou em mãos e pediu uma atenção especial. Aí cabe da parte do executivo. Qual vai ser a resposta, né? Aí nós não temos como obrigá-lo a fazer. Mas a nossa parte, com certeza, nós estamos fazendo aí, que é levar a conhecimento mesmo, haja visto que ele já sabe do assunto, já está sabendo de tudo. Provavelmente já deve ter uma resposta pronta, mas a parte dos vereadores está sendo feita aqui para apoiar a professora. Isso, mas eu quero dizer o seguinte, inclusive para ampará-la juridicamente, seria importante esse documento e a resposta. Porque é o seguinte, há contradições no âmbito do serviço público aqui em Franca, que ao mesmo tempo que fala de gratificação para quem se qualifica, fala que ela vai perder os direitos se ela fosse qualificar, né? Então há uma contradição gigante. E ela ter um documento em mãos, inclusive apresentado pela Câmara, vai ajudar, se necessário for, espero que não seja necessário, ela ter um amparo jurídico. Mas eu espero, olha, que não haja nenhuma dificuldade nesse sentido. Se existe uma situação nova, existe uma Câmara Municipal para aprovar leis para situações novas e emergentes, por que não? Quantas vezes nós já reunimos aqui em regime de urgência para votar coisas importantes para a cidade, e a qualificação de um professor, para mim, é tão importante como a gente for votar alguma coisa de regime de urgência, de calamidade pública. Gilson, é tão importante, a mesma coisa para mim. Gilson, uma parte. Só que é o seguinte, tão tal de lei. Ah, mas não pode. Não pode. Então que a gente receba aqui, olha, não pode ser feito nada pelo executivo. Não pode, então tudo bem. Mas ela vai, ok. O que nós podemos fazer? Vamos abrir uma vaquinha online? Vereadores, junto com a comunidade, se prontifica, arrumou 20 mil reais para ela viajar, mesmo que ela perca. Mas o problema dela não é esse. É isso. Mas tem que ter uma solução. Ela está sendo prejudicada na questão funcional. Então, funcional. Vereador Gilson, a vereadora Lourdinha fez uma pergunta, e é onde eu fiquei até pensativo, porque quando perguntou para a professora o que ela estava recebendo, ela falou assim, o que eu tenho de direito foi concedido. Não foi isso que a senhora disse? Sim. Então, a gente vê assim que legalmente o que está dentro, ela foi atendida. É isso que a gente está falando, É o que o Wilton entrou aí falando agora. Então, se legalmente não tem jeito, para conceder algo a mais. Aí tem que ver a parte legal. Então, a legalidade. Regulamentar o estatuto. Presidente. Sim, eu entendo. Por isso tem que conversar com o prefeito. Permite uma parte, presidente? Sim. Nós estamos falando aqui de um fato novo. Sim. Não é isso? Nós estamos falando de fato novo. Às vezes, quando eu usei uma palavra de mediocridade aqui, não é para as pessoas. É uma situação que nós temos de frente com nós para resolver. Daqui a pouco inverte a sua palavra. Então, isso aqui é um fato novo. O RH não está acostumado, joga para o jurídico, vê a situação, porque nós não podemos perder uma oportunidade dessa, professores. Então, ela já obteve a resposta. Tudo aquilo que está na legislação foi lhe dada. Mas nós temos que pensar isso, acima, ser proativo. É uma situação nova que ela está trazendo aqui, e nós temos que pensar de forma para ajustar exatamente o servidor público. Para todos os servidores. Exatamente. Isso. Então, presidente, isso daqui é um fato novo. E aconteceu com ela. Poderia ser com outra Maria, poderia ser com Sarlé, poderia ser com qualquer pessoa. Mas ela se prontificou, ela passou, ela concorreu com pessoas, ela foi beneficiada pelo esforço dela. Só dela. Então nós não podemos lavar nossas mãos aqui, presidente. E eu acho o seguinte, é um fato novo, e nós temos que tratar como fato novo. Né? Isso que nós estamos... Sim, e para isso acontecer, fez excelência... a parte dela. Então agora, que deve estar ouvindo também, então nós podemos pensar, fazer uma coisa para todos os fins, ampla. Então, excelência, justamente por isso ser um fato novo, que precisa fazer uma regulamentação dentro da lei, alterando esse artigo. Nós estamos ouvindo a professora, e nós precisamos saber da parte do prefeito qual é o pensamento dele, o que ele tem a dizer. Por isso que eu sugeri fazer o ofício e que ele nos dê essa resposta. Essa resposta nós precisamos ouvir. O porquê do sim ou o porquê do não. Né? Olha, nós não vamos fazer por tal motivo, ou vamos fazer, mas não é tempo hábil para que conceda a essa professora. Eu entendo perfeitamente o que Vossa Excelência disseram. A propositura da Câmara
não é perguntar o que o prefeito vai fazer, é sugerir para o prefeito que ele regulamente o artigo 37 do Estatuto do Magistério, que permita um servidor se qualificar no exterior sem prejuízo de vencimentos. É isso. Excelência, mas exatamente, olha, para nós está chegando alguns vereadores que sabiam do caso, mas para os demais nós estamos sabendo agora. Isso foi, e, no entanto, isso deu matéria na imprensa, senhor presidente, teve matéria na imprensa. Mas, no entanto, a professora já tentou falar com a secretária e não conseguiu, já tentou falar. Então, nós precisamos saber quais os motivos que estão impedindo essa ação, né? É isso que nós precisamos. Vereador Lourdinha pediu uma parte. Eu vou além ainda, vereador Gilson, além de regulamentar o estatuto, ampliar para todos os servidores, porque tem muita gente que precisa, isso, vai além do Estatuto do Magistério. Então, acho que a gente poderia se unir, ver o que pode estar melhorando dentro, porque o servidor público ele não tem estatuto, ele é regido pela CLT, o magistério tem, né? Então é separado. Então acho que a gente deveria ir além, tudo bem, agora como é urgência, a gente vê o estatuto, né, o artigo 37, e depois ampliar a todos os servidores, porque todos também têm o interesse de estar estudando, né, tem pós-graduação, principalmente na área da saúde. Então, acho que a gente pode ver isso mesmo. Para a gente estar concluindo, que o tempo passou um pouquinho, o vereador vai providenciar, Marcelo Tide, só para a gente dar essa resposta para ela também. Todos nós assinamos dando anuência ao seu ofício, né, para que seja protocolado ainda no dia de hoje. Dá certo, vereador? Dá certo para a senhora? Sim, então, agradeço. É o que a gente... todas as falas que estão sendo exposto aqui. Aí eu peço à professora mais um minuto para que a senhora possa concluir sua fala, por favor. A senhora tem mais alguma coisa a dizer e concluir? Certo. Como bem foi falado pelo vereador Gilson, tá? No artigo 37, no parágrafo 3º, fala, né, que esse afastamento... uma lei específica irá regulamentar. Então, é o que eu disse já anteriormente. Se não existe essa lei, que algo seja feito, porque eu acho injusto eu ser penalizada por eu buscar uma formação, por eu querer ser uma professora melhor. Então, por isso eu estou aqui hoje, tá? Pedindo o apoio de todos. E agradeço. Professora Márcia, a gente agradece a sua participação. Obrigada. O nosso desejo é que tudo dê certo, né? Que isso resolva e que também abre portas para outras pessoas poderem também usufruir do mesmo benefício. E essa casa está sempre à disposição.